Estamos de volta aqui nas Conversas sobre Aves. Hoje temos o episódio número 186 e desta vez vamos mudar radicalmente de cenário porque eu resolvi embarcar numa nova viagem de Interrail. E vai ser esta viagem e as observações dessa viagem que irão ser o tema dos próximos episódios. Olá Zé, bem-vindo, pronto para ir nesta viagem virtual até ao norte da Europa? É verdade, vamos nisso, vamos. Ora, apanhamos o comboio e vamos a caminho de. Da Suécia. Eu já tinha feito alguns Interrails, comecei a fazer Interrails em 1985, depois no Interrail de 1988 eu já observava aves e então passei a levar os binóculos. O ano passado, quando gravámos aqui conversas, a partir do episódio 60 mais ou menos, eu descrevi as observações que fiz e fomos falando dessas espécies. Entretanto, e na altura tinha ido até ao norte da Europa, um, com alguns nossos colegas do Instituto Superior Técnico, mas que não eram observadores de aves, e eu lá fui fazendo observações. E entretanto, chegado ao verão de 1989, eu voltei a ter vontade de ir pela Europa fora, mas aqui havia uma novidade, é que eu, nas minhas muitas visitas à Associação A Rocha, no Algarve, na Ria de Alvor, que eu já tinha falado, eu penso que numa das conversas anteriores referi que eles tinham lá uma bela biblioteca e que eu, nas horas mais mortas durante a tarde, gostava de andar a folhear os livros. E um dos livros que havia nessa biblioteca foi um livro que cativou a minha atenção, que era um livro da autoria de um senhor chamado John Gooders, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente alguns anos mais tarde, e o livro chamava-se Where to Watch Birds in Europe. E aquele livro fez a minha delícia, e eu então passava muitas horas a folhear aquele livro, porque aquilo explicava onde é que se podia ir e que espécies é que se podia ver. E então eu fiquei logo goloso de visitar alguns locais da Escandinávia que eu não tinha tido a oportunidade de visitar no Interrail do ano anterior. E um dos sítios que ficou logo na minha mente é um sítio que será a primeira etapa desta viagem quase no extremo norte da Suécia, chamada Abisko. Abisko, que é um parque nacional nas montanhas do norte da Suécia. E então eu desafiei um amigo e colega da escola alemã, onde eu estudei na escola alemã de Lisboa antes de ir para o Instituto Superior Técnico, que era o meu amigo João Cruz, infelizmente já falecido, mas com quem eu mantive amizade durante muitos anos, e eu desafiei-o para ir comigo de Interrail nesse ano, e então ele aceitou e fomos de Interrail até à Suécia. Nós saímos de Lisboa no final de julho de 1989 e lá ia eu com os binóculos e o guia em punho entusiasmado para chegar à Abisco. Mas antes de chegar à Abisco ainda havíamos de ver espécies novas pelo caminho. A primeira foi no dia 1 de agosto. Foi no dia 1 de agosto. Uh, nós fomos de comboio até Paris, depois de Paris até Copenhague e depois de Copenhague atravessamos de barco para a Suécia. Eu, nas minhas notas, só tenho registado Suécia, mas eu penso que foi durante a travessia de barco da Dinamarca para a Suécia, quando acostei na Suécia, vi lá uma ou mais aves desta espécie, que é o tema da conversa de hoje, que é a gaivota parda laros canos, que foi então a primeira espécie nova desta viagem. Outras espécies vão de se seguir, que havemos de falar nos próximos episódios, mas então foi a novidade aqui, foi a laros canos. Também conhecida como Famego. Também conhecida como famego, mas já agora convém explicar aqui várias coisas acerca do nome. A primeira é que o nome comum desta espécie sempre foi uma situação bastante confusa. Ao longo de mais de 100 anos, os nomes com que esta espécie é referida foram variando bastante. E isso deu origem a algumas confusões. Para começar, um dos trabalhos mais antigos que eu conheço, que são as Instruções Práticas do Barbosa do Bocage, publicada na década de 1860, nem sequer dão um nome comum a esta espécie. Tem lá um ponto de interrogação, como acontecia com muitas outras aves em que ele não sabia o nome comum. Depois o Paulinho de Oliveira, que escreve
o seu livro Aves da Península Ibérica, e especialmente de Portugal, em 1896, ele fala desta espécie e ele também tem nomes comuns quando conhece, e para esta espécie ele diz assim: Laros canos, nome vulgar, naturalmente gaivota, como todas as espécies deste género. Não tem nenhum outro descritivo. E depois, o Rei Júnior, um trabalho que eu já referi bastantes vezes, o seu catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal. O Rei Júnior publicou o seu livro em 1931 e refere-se a esta espécie com, além do nome gaivota, tem famego, atenção, famego e não famego, com um chapéu, um acento circunflexo no E. Famego ou, em alternativa, pardo famego. Portanto, famego ou pardo famego. Eu desconheço a origem deste nome, não sei de onde é que isto veio, não encontrei mais nenhum trabalho da primeira metade do século XX que fizesse referência a este nome. Portanto, presumo, mas não tenho, enfim, elementos que possam confirmar isto. Presumo que fosse um nome regional, como tantos outros que havia e que o Rei Júnior às vezes usava, nomes da região onde ele morava, que era da zona de Vila do Conde. Entretanto, em 1962, o Germano Sacarrão publica a primeira lista de nomes portugueses para as aves de Portugal. E para Laros Canos, o Sacarrão chama gaivota parda. Aliás, ele chama gaivotas a quase todas as laros, exceto a laros marinhos, que ele chama alcatraz, e a laros ridibundos, que ele chama guincho. Mas depois, o mesmo Sacarrão, em 1979, publica outra lista de nomes, desta vez para as aves da Europa, e ele aqui altera o nome e ele muda de gaivota parda para alcatraz pardo. Mas ele muda outros nomes de gaivotas, portanto, ele muda Lars Alduini, que não tinha nome, ele chama-lhe Alcatraz de Alduini. E para o Lares Marinhos, que ele chamava Alcatraz, ele passou a chamar Alcatraz comum. E a gaivota de Sabino chamou Alcatraz de Sabino. Enquanto que a Lars Atricila ele chama guincho americano e a Ridibundo chama guincho comum. Portanto, umas ele chama guinchos, outras chama gaivotas, outras chama alcatrazes, sem se perceber muito bem a lógica, porque ele também não a explica. Portanto, resumindo, diferentes autores, uns chamaram simplesmente gaivota, outros gaivota parda, outros alcatraz pardo e outros ainda famego, ou pardo famego. O pardo, repara que o pardo, que depois o Sacarrão vai usar como gaivota parda, o pardo até pode ter origem neste nome do Rei Júnior, que lhe chamava pardo famego. Não sei, não sei se é o caso. Portanto, a situação do nome desta espécie é, sem dúvida, uma situação confusa. Eu já te vou dizer como é que eu acho que ela devia ser chamada, mas já lá vamos. Já, 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 te, Concordas já com te este vou. nome? Hã? Já vi que não concordas com estes nomes. Não, embora eu no Aves de Portugal tenha adotado o nome do Sacarrão, que é o Gaivota Parda, não há, ao contrário do que acontece com outras espécies em que diferentes autores repetem o mesmo nome, neste caso cada autor tem um nome diferente e não há aqui uma concordância, e portanto é muito difícil, e eu não sou muito adepto de ir atrás de um nome mais estranho, como é o caso deste do Famego, que é referido por um único autor, porque ele só é referido pelo Rei Júnior, e sem se perceber de onde é que o nome veio. Portanto, os nomes para mim, das duas uma, ou têm uma origem que está claramente cimentada, que é um nome popular, mas que toda a gente utiliza, que é o caso de Pintacilgo, por exemplo, toda a gente chama Pintacilgo desde tempos imemoriais, ou então, na ausência disto, eu gosto de nomes descritivos que, sempre que possível, que nem sempre é o caso, de alguma maneira acompanhem o nome científico. Dou um exemplo, Podiceps nigricollis, eu gosto de chamar de mergulhão de pescoço preto, que é um nome descritivo e quer dizer exatamente o que diz o nome científico. Em vez de cagarrás, que é um nome provavelmente de origem regional e que não se sabe de onde é que veio nem o que é que significa. Mas pronto, isto aqui é outra discussão. No caso da Lares Canos, e agora para voltarmos à questão do nome, temos que ver de onde é que vem este nome. A Lares Canos
é uma gaivota do norte da Europa, para começar. E é uma gaivota que foi descrita pelo Linneu, pelo nosso amigo Carolus Linnaeus, ou Carl von Linné, que é normal, porque é uma ave abundante na Suécia. Não é por acaso que eu vi a espécie pela primeira vez na Suécia. Esta é uma ave típica dessas latitudes elevadas, e o Linneu descreveu-a logo no seu primeiro trabalho, em que ele estabeleceu a sistemática, que foi o Sistema Natura, 10ª edição, publicado em 1758. E ele chamou-lhe exatamente com o protónimo que a espécie mantém até hoje, que é Laros canos. Laros, nós já sabemos que é o nome usado para as gaivotas, e canos, canos é um nome, é uma palavra latina que significa cinzento. Mais nada, não tem ciência nenhuma. Isto significa gaivota cinzenta. E, portanto, se nós formos traduzir o nome científico sem outros considerandos, o que este nome científico significa é gaivota cinzenta. Ora, antes de estarmos logo a ir a correr dizer que devia ser este nome em português, vale a pena fazer o exercício de ver que opções é que os outros idiomas fizeram para dar nomes a esta ave. E encontramos, por exemplo, em francês, Goéland cendré, que significa exatamente gaivota cinzenta. E em espanhol também é gaviota cana, que é a mesma coisa, também significa gaivota cinzenta. E, portanto, Mas nós nesse também já temos argentados, não sei o quê, blá, 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 blá. mas Também já é uma confusão de argentados, gaivotas aqui. pois, só ter argentados quer dizer prateada, não é? Argentados quer dizer prateada, e prateada é um bocadinho mais claro do que cinzento, porque cinzento significa cor de cinza, não é? Cinzento vem de cinza. E, portanto, Mas é, depois há tanta variabilidade nesses tons de cinzento que aparecem nas eu sei, gaivotas, eu sei. não é só. Essa é a única coisa que me faz hesitar, é precisamente o facto de que há muitas gaivotas que têm esses tons cinzentos. Portanto, Cinzentos há muitos, não é? sim, sim, exatamente, cinzentos há muitos, e, portanto, enfim, só por aí, se calhar o nome não é muito, como é que eu ia dizer? Não é indicativo da espécie que se trata. Embora nós saibamos que também há, sei lá, existe uma garça branca, e depois também há várias espécies de garças que são brancas, e arranja-se outros nomes para elas. Portanto, isto seria, Uhum. se quiseres, seria uma tradução do nome científico. Mas, por exemplo, os ingleses chamam-lhe common gull, que é gaivota comum. E eu sei de muitos ingleses que não gostam deste nome por causa de não ser de maneira nenhuma a espécie mais comum de gaivota em Inglaterra. Em alemão chamam-lhe Sturmmöwe, que significa gaivota das tempestades. Uh, não sei, não tenho elementos para dizer se esta gaivota anda mais em tempestades do que outras. Eu De onde é que pessoalmente vem? também nunca fui assim muito fã do termo comum, porque o que é comum hoje não foi antes ou não será no futuro, e é daquelas O coisas, enfim. comum, o comum uh, pode fazer sentido quando é uma espécie com uma distribuição muito ampla a nível mundial. Mas sim, quer dizer, esta questão dos nomes, dos nomes de Mas pá, lugares, formos como? por aí, era o caso desta, porque esta, de facto, até acontecer aí um split, não sei quando é que aconteceu, também era uma espécie com uma distribuição quase holártica, não era? Sim, o que fez foi separar-se a que está no Paleártico, que é na Europa e na Ásia, da americana, que é a Lares Braquirrincos, que antes era chamada Lares Canos Braquirrincos. Portanto, aí foi separada, e agora temos uma no Paleártico e outra no Neártico. Mas em termos de números, na Europa, esta espécie não é a gaivota mais comum, quer dizer, a fuscos e a argentados e outras são mais numerosas, até a ridibundos. Agora, quando o Linneu a descreve, ela era cinzenta, porque repara, tu no norte da Europa tinhas a fuscos, que é mais escura, é quase preta, tinhas a argentados, que é mais prateada, porque as argentados no norte da Europa são muito clarinhas, mais clarinhas que as nossas micaelis, portanto quase branca, é mesmo de cor de prata, assim, mais um cinza claro, e portanto ele chamou-lhe cinzenta,
nós temos que ver que o Linneu, quando deu estes nomes, deu os nomes com base no elenco de espécies que ele conhecia na altura. E, quer dizer, chamar de gaivota cinzenta é um nome bastante simples, mas dentro das gaivotas que havia lá, ele achou que era um nome que se adequava. Agora, com as imprecisões que isto tem, nós podemos achar que o nome é adequado ou não. Agora, de onde é que vem a história do pardo? Seja do pardo famego, seja da gaivota parda. Que é um dos comentários que as pessoas mais vezes fazem mas esta gaivota parda não tem nada, de facto não o tem. Então de onde é que isto vem? Bom, eu a resposta não sei, mas vou especular. O que acontece é o seguinte, esta ave não é muito comum em Portugal, embora apareça todos os anos em pequenos números. No norte, sobretudo na costa norte, elas no sul são muito mais escassas, mas no norte, no litoral norte, que era onde o rei Júnior vivia também, aparecem em pequenos bandos. E no norte de Espanha também. E os dados recolhidos ao longo dos anos, em Portugal e principalmente em Espanha, indicam que a esmagadora maioria destas laros-canos que aparecem em Portugal e Espanha são aves de primeiro inverno, ou seja, imaturos. Ora, os imaturos são todos acastanhados. Têm assim umas manchinhas claras no dorso, mas de resto são assim umas aves mais pardacentas. E eu penso que o pardo, penso eu, ou enfim, é uma suposição que o pardo possa ter vindo desse facto de que os observadores do século XX conheciam estas aves como invernantes, quase sempre na plumagem de primeiro inverno, não as conheciam das colónias de reprodução e se calhar nunca tinham visto uma emplumagem nupcial para saber como é que elas eram e, portanto, o nome comum reflete possivelmente a plumagem com que elas costumavam aparecer por cá. Agora, obviamente que eu aí concordo que o nome gaivota parda não é o mais indicado, porque tendencialmente os nomes comuns devem refletir a plumagem dos adultos e não dos imaturos, que os imaturos são castanhos numa data de espécies. Portanto, é um caso em que o nome comum até hoje, nas diferentes soluções que foram aparecendo, nenhuma delas me parece particularmente feliz. É algo que teria que ser, não sei, teríamos que pensar no futuro. Mas eu não antipatizo totalmente com o nome gaivota cinzenta, embora com esta ressalva de que cinzentas há muitas e que a nossa Micaelis também é cinzenta. Portanto, não antipatizando totalmente com esse nome, ou pelo menos acho que gaivota cinzenta era melhor que gaivota parda. Mas também não é a solução perfeita. Neste momento não tenho uma solução perfeita para propor. Tenho só soluções imperfeitas. Esta não se reproduz cá, não é? Então, Não, de maneira nenhuma. Isto é, como eu disse há pouco, isto é uma ave do norte da Europa, mas do norte mesmo lá para cima. Lá para cima, quer dizer, não é só no Ártico, mas olhando, por exemplo, para o mapa do Atlas Europeu, elas só nidificam, grosso modo, da Bélgica para cima. Portanto, ora, Paris está mais ou menos a 48 graus, isto será mais ou menos acima dos 50 graus. É dos 50 graus para cima, no leste da Europa, ali para as bandas da Roménia ou da Hungria, talvez desçam um bocadinho, mas não vem muito abaixo dos 50 e é em números muito reduzidos. Eu diria que, assim, em números consideráveis, só acima dos 55 graus norte, estamos a falar do norte da Alemanha e da Dinamarca. Mesmo em Inglaterra, elas só ocorrem no norte da Inglaterra, é sobretudo na Escócia que elas nidificam e no norte da Irlanda. E depois as zonas de maiores abundâncias então estão na Escócia, Dinamarca, Suécia, países bálticos como a Estónia, a Finlândia, as costas da Noruega e depois a Rússia na metade norte. Portanto, se traçarmos uma linha no paralelo dos 55 graus, é mais ou menos dessa linha para cima que elas se reproduzem e para baixo dessa linha são muito, muito escassas. E eu não tenho conhecimento de alguma vez se terem reproduzido na Península Ibérica. e já agora, como tu disseste, ela é relativamente escassa, apesar de parecer mais ou menos de forma regular. Eh, eh, quem nunca viu, ou pelo menos quem nunca se apercebeu de ver esta espécie no meio de outras gaivotas, como é que se distingue? Bom, a identificação de gaivotas é É sempre sempre uma um desafio, chatice. é sempre um desafio complicado e mais complicado é quando estamos a falar de imaturos, que eu disse há pouco ahm, que os imaturos tendem a ser acastanhados. As gaivotas, de uma forma geral,
tendem a formar bandos mistos. Bandos mistos, eu quero dizer com isto, quero dizer bandos que juntam gaivotas de diferentes espécies. E as pessoas que gostam de procurar aves menos comuns, espécies que não são as do costume, muitas vezes o que fazem, seja no caso das gaivotas, seja no caso de outros grupos de aves, é procurar bandos grandes e depois estar a vê-las uma a uma, porque às vezes num bando que à partida parece ter só guinchos ou gaivotas de asa escura, lá no meio aparecem dois ou três ou quatro ou mais indivíduos de outras espécies menos abundantes. Portanto, o primeiro passo para encontrar esta gaivota parda, ou como lhe quisermos chamar, ou outras espécies de gaivotas menos abundantes, é procurarmos sítios onde haja muitas gaivotas e estar a inspecionar os bandos um. Claro que podem aparecer indivíduos isolados, eu também já os vi. Às vezes podem aparecer indivíduos isolados de qualquer espécie e podem aparecer em qualquer lado. Isso nunca sabemos quando é que vão aparecer. Mas, de uma forma geral, as hipóteses de encontrar gaivotas menos comuns são maiores se estivermos a procurar bandos, a prescrutar, melhor dizendo, bandos grandes de gaivotas. E além disso, no caso das gaivotas em particular, que muitas vezes pousam nas praias, por exemplo, grandes bandos, às vezes esses bandos são particularmente numerosos após tempestades no mar. Porque lá diz o velho ditado, gaivotas em terra, tempestades no mar. As gaivotas muitas vezes pescam ao largo. Se estiver muito mau tempo, elas vêm para as praias para obter assim alguma segurança, para não estarem muito expostas às tempestades. Agora, como é que elas se identificam? Bem, a gaivota parda é uma ave, uma gaivota de tamanho médio. O que isto significa é mais pequena que uma gaivota de asa escura, mas é maior que um guincho. Isto, comparando, isto é sempre uma regra boa para identificar aves, é comparar com uma espécie comum que nós conhecemos bem, que serve sempre de métrica em termos de comparação. Portanto, é uma ave maior que um guincho, mais pequena que uma gaivota de asa escura, ligeiramente maior que uma gaivota de cabeça preta. Portanto, isto é o primeiro aspecto, é o tamanho. Outro aspecto, quando estamos a falar de gaivotas, uma característica que é útil no caso dos adultos é olhar para a cor do bico e para a cor das patas. Porque isso normalmente permite logo excluir algumas espécies, porque algumas têm o bico amarelo, outras têm o bico vermelho, outras têm o bico preto e a cor das patas também varia. Então, no caso dos adultos, o bico é de um amarelo com umas nuances um bocadinho esverdeadas. Portanto, é um amarelo, não é um amarelo vivo, é um amarelo quase a puxar para o verde acastanhado. As patas são assim de um verde azeitona muito pálido a puxar para o cinzento. Portanto, não há aqui nem pretos nem vermelhos. É amarelos esverdeados. O dorso e as asas são, nesse aspecto, parece quase uma gaivota de patas amarelas em miniatura, porque o dorso é cinzento com as pontas das asas pretas e depois com aquelas pérolazinhas brancas. Isto será o... Mas ela até tem assim um ar, como é que é dizer, um ar simpático, não é? Talvez Tem. a proporção Isto, do bico com a cabeça dá-lhe assim um sim, tem assim uma aspecto. cabeça bastante arredondada, não é muito alongada. Mas isto são os adultos. Agora, os adultos, como eu disse, não são a forma mais comum que aparece cá. O que aparece cá nas costas atlânticas são, sobretudo, aves de primeiro inverno, que, aliás, é muito frequente com muitas aves. Já falámos disso outro dia, que os juvenis são mais dados a movimentos amplos. Isto acontece com imensas espécies e talvez seja por isso que aparecem cá mais imaturos. Imaturos de primeiro inverno. Ora, estes imaturos são, claro, mais difíceis de identificar. Como é que nós os identificamos? Em primeiro lugar, pelo tamanho. É logo a primeira coisa, como eu disse. Um bocadinho maior que um guincho, mas claramente mais pequeno que uma gaivota de asa escura. Depois, o bico é cinzento com a ponta mais escura. As patas são acinzentadas, ao contrário das gaivotas de asa escura, que têm as patas rosadas, as imaturas. Depois, o dorso é prateado, assim, cinzento, mas não é bem prateado, é um bocadinho mais escuro, é cinzento, mas as asas são castanhas, com as penas exteriores mais escuras. Isto é a descrição que eu consigo dar, mas estas descrições de tons de cinzento e castanho são, obviamente,
muito difíceis de transmitir quando estamos apenas a falar sem mostrar imagem. E eu vou aproveitar a ocasião para referir aqui um site que eu acho que ainda não referi em conversas anteriores, mas que eu acho que é muito útil para quem quer aprender sobre identificação de gaivotas, seja desta espécie, seja de qualquer outra das gaivotas europeias, que é um site que tem a ver apenas com identificação de gaivotas e que tem uma equipa com várias dezenas de pessoas de muitos países europeus. E o site chama-se Gull Research, que significa investigação de gaivotas. Eu vou dizer aqui o endereço, é gull-research.org. Portanto, repetindo, Gull, com dois L's, Gull, research.org. E quando entramos neste site, tem um menu do lado esquerdo que nos permite escolher a espécie, e quando nós escolhemos a espécie, aparece-nos depois um outro menu do lado esquerdo que nos permite ver as idades e ver dezenas de exemplos de aves na plumagem, numa determinada plumagem para os diferentes meses do ano. Portanto, primeiro inverno ainda em agosto, depois já em setembro e outubro, depois já em novembro e dezembro, depois já do segundo ano, mas ainda primeiro inverno em janeiro e fevereiro, por aí fora. E, portanto, como as gaivotas são muito variáveis na plumagem, esta descrição que eu dei ajusta-se melhor a uns indivíduos que a outros. E por isso é boa prática nós vermos diferentes fotos para vermos diferentes exemplos e com isso irmos treinando as identificações. Portanto, fica aqui a dica para quem quiser aprender mais sobre a identificação de gaivotas nas suas várias plumagens, de ver então este site do Gull Research. E também tens no canal YouTube do Portal Aves de Portugal um webinário sobre identificação de gaivotas, onde acho que até referes este site. É possível que seja referido no webinário, sim. Esse webinário, obviamente, ele percorre várias espécies de gaivotas, portanto, o tempo dedicado a cada espécie é relativamente curto, não dá para nos determos demasiado em cada detalhe. Obviamente que é uma primeira abordagem que já permite ficar a conhecer os aspectos essenciais. Este site é para quem quiser, obviamente, aprender mais pormenores e ver as variações que existem dentro da espécie. Ainda para terminar sobre a pergunta que tu me fizeste, onde é que se pode ver em Portugal? Como eu disse, elas são mais frequentes no norte do que no sul, como é normal das aves invernantes que invernam nas latitudes temperadas, portanto, elas nidificam, como eu disse, acima dos 55 graus norte, descem até às costas da Europa Central, mas não há muitas a descer até à Península Ibérica. Já houve uns censos feitos em Espanha, no norte de Espanha, que chegaram à conclusão que a população invernante andará pelas 2, 3 centenas de casais, quase todas nas costas norte, portanto Astúrias e Biscaia e Galiza, e depois algumas dezenas, possivelmente, nas costas do norte de Portugal, mas tornam-se claramente menos numerosas à medida que avançamos para o sul. Portanto, eu diria que as maiores probabilidades de encontrar esta espécie serão nas praias do litoral norte, ali entre, sei lá, entre Figueira da Foz Mas e. os jardins urbanos que tenham assim umas charcas grandotas também costumam ser Ocasionalmente, sítios interessantes para observar a espécie. Eu penso, por ocasionalmente exemplo, aqui aparecem em jardins. O Parque da Paz aqui em Almada, ou em Lisboa também há vários jardins onde às vezes eles aparecem. Desde que tenha assim um espelho de água razoavelmente Às grande. vezes sim, às vezes aparecem em jardins, até já apareceram em albufeiras do interior, mas são quase sempre indivíduos isolados. No litoral norte, portanto, sobretudo ali na zona do Porto para cima, às vezes aparecem bandos maiores, pontualmente mais a sul, por exemplo, houve um registro há muitos anos de 16 indivíduos, 16 em Aveiro, isto foi um registro que foi publicado no Noticiário Ornitológico em 24 de dezembro de 2005, em Aveiro, e também nesse ano, em 2005, deve ter sido um ano bom, porque eu nesse ano vi um bando de 9 juntas na praia de São Martinho do Porto. Portanto, em certos anos aparecem em números maiores, mas na maior parte dos anos, no sul só se observam indivíduos isolados, no norte às vezes pequenos bandos. Portanto, eu diria a zona do Porto será talvez a mais favorável para procurar esta espécie. E pronto, e hoje ficamos por aqui. Ficamos Gonçalo, por aqui. obrigado. Voltaremos em breve com mais novidades da Suécia. Até à próxima. Até à próxima.